Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua, New Blood, que é o filme de 1988, dirigido por John Carl Buechler. Gente, tá sendo bacana revisar a franquia aqui no canal, porque cada filme mostra que a Paramount simplesmente não tinha ideia do que fazer com Sexta-feira 13. Para contextualizar, em 1987 a série Sexta-feira 13 estreou na TV. Na época até um produtor sugeriu mudar o nome da série para 13ª Hora, e aí a Paramount diz que se as pessoas fossem ligar a TV seria para ver Sexta-feira 13, ou seja, cria-se até para o filme de 88, que é o filme de hoje, uma expectativa de fazer as coisas de uma maneira diferente, de não apenas seguir a fórmula. E eu falei que o filme anterior, ele para muitos acaba se tornando o melhor da franquia. Existem várias lendas urbanas, mas especialmente a primeira base discutida para a parte 7 era de um crossover Jason e Fred. A Paramount entra em contato com a New Line e recebe a resposta, segundo a produtora Barbara Sachs, de que o Fred era muito maior que o Jason, o que poderia ser comprovado pela bilheteria, e que não existia qualquer ideia porque para fazer um crossover, que aconteceria tempos depois, claro, mas para fazer um crossover, a New Line receberia muito mais dinheiro do que a Paramount, e a ideia da Paramount era 50-50 de bilheteria. Mas, gente, eu não posso deixar de falar desse vídeo de uma das maiores lendas urbanas em torno da franquia Sexta-feira 13, que seria sobre uma possível participação do Federico Fellini no longa como diretor. Sabe aquela história do telefone sem fio, a brincadeira, que a mensagem final ela é completamente diferente? Bom, eu vejo que isso aconteceu muito nesse caso do Fellini também, quando uma pessoa faz uma citação em um livro de que o Fellini tinha sido um nome discutido, e aí essa história é transformada a ponto de que sites publicam coisas. Fellini quase dirigiu Sexta-feira 13, coisas desse tipo. Na verdade, a história é a seguinte: em 87, Atração Fatal foi nomeado a 6 prêmios da Academia, e a produtora Barbara Sachs, ela acreditava que existiria algum tipo de possibilidade de fazer um filme de terror com grande propulsão para a temporada de prêmios, e ela até cogitou em um determinado momento chamar um diretor de grande reputação para mostrar que a franquia estaria tomando um rumo diferente. Em algum momento, nomes são citados e ela fala: imagina se um Fellini dirigisse Sexta-feira 13. Uma coisa é citar, outra coisa é falar que o Fellini quase dirigiu, o que não aconteceu. Tanto é que nos livros da franquia Sexta-feira 13 tem um que é Crystal Lake Memories, que fala sobre a pré-produção de cada projeto. A ideia, quando essa produção começa mesmo, é de que as pessoas sabiam o que queriam num filme Sexta-feira 13, que não tinha o que mudar, que era o Jason em Crystal Lake, e estava bom. Então a parte 7 começa com um orçamento pequeno, com um diretor que tinha trabalhado 2 anos antes em Troll, que tinha também toda uma expertise em maquiagem e efeitos práticos, só para fazer mais do mesmo. Mas aí surge a ideia: por que não mudar a protagonista? Por que não colocar uma personagem com poderes especiais e aí criar um combate grandioso com o Jason, inspirado, quem sabe, em Carrie a Estranha? Esse foi o caminho. O resultado não ficou bom. Jason é acidentalmente libertado do fundo do Lago Crystal por Tina Shepard, interpretada por Lara Lincoln, uma jovem com habilidades telecinéticas. Tentando lutar contra a culpa pela morte de seu pai, Tina tenta controlar seus poderes, enquanto Jason retoma sua matança brutal na área. Os primeiros minutos do filme contam um grande resumão do que estava acontecendo em Sexta-feira 13, especialmente do desfecho da parte 6, para mostrar que o Jason estava preso, e aí vem todo um drama familiar, um trauma envolvendo a Tina, e isso dura quase 20 minutos de filme. É impressionante, até pelo tempo que é depositado nessa tentativa de contar uma história para criar a Tina como uma personagem diferenciada na própria estrutura de Sexta-feira 13. Só que obviamente o público queria ver o Jason, e quando ele aparece o diretor mostra sua perspectiva em primeira pessoa, com a câmera na mão nas perseguições, e tenta criar esse ambiente brutal na floresta para mostrar que ele definitivamente estava de volta. Se você pega o título em inglês, New Blood, aponta justamente para essa diferenciação em que agora você tem uma força física sobrenatural, que é o Jason, com a Tina, que tinha essa força mental sobrenatural,
que poderia muito bem mudar o rumo da história. Com isso, existe um conflito do que é essa parte 7. É um slasher tradicional na medida em que o Jason vai fazendo seus ataques? Ou seria esse filme diferenciado com essa perspectiva sobrenatural a partir da Tina? Em alguns momentos parece que a Tina se torna a prioridade e depois o Jason ele toma conta porque afinal de contas era o público que decidia e o público queria ver mais Jason. O diretor ele tinha uma larga experiência com maquiagem, efeitos práticos também, então esse é um filme que deposita muito na imagem do Jason, na decomposição, nos ossos expostos. Tem uma passagem muito interessante sem máscara que você vê realmente como a produção ela acaba colocando isso como algo prioritário. Só que o encontro do Jason e da Tina ele acaba sendo adiado sem qualquer impacto para a narrativa. E como é um filme que não tem a marca da violência e brutalidade como diferencial, às vezes você acompanha a reação cartunesca das vítimas. E isso deixa uma impressão bem ruim. Quando chega a hora do encontro Jason e Tina, você vai ter ela tirando objetos no Jason, algo que eu esperaria de um episódio da Hora Acme, por exemplo. Eles tinham história para contar em 30 minutos e tiveram que alongar com mais 1 hora de segmentos soltos do Jason atacando para criar Sexta-feira 13 parte 7. O que chama atenção é a retirada da máscara e só, porque é um filme que ele tem um encerramento cíclico, é um filme que não sabe para o que conduzir, não sabe nem mesmo aproveitar a presença da Tina e sequer fechar propriamente a história. Para Sexta-feira 13, parte 7, a matança continua, nota 4. Esse longa teve um resultado de bilheteria bem ruim nos Estados Unidos, existia uma perspectiva de crescimento que não foi confirmada, e aí pegando como comparação a questão de Fred e Jason, Sexta-feira 13, parte 7, teve um retorno de 19 milhões nos Estados Unidos, enquanto a parte 4 de Hora do Pesadelo teve um retorno de 50 milhões. Comercialmente, pelo menos o Fred era muito, mas muito maior que o Jason. E adivinha o que viria a seguir para a franquia Sexta-feira 13? Uma ideia de mudar tudo, de fazer diferente e de mudar também a ambientação numa história que também representa um grande vexame para a ideia da Paramount de levar tudo para Manhattan, que fica para o próximo vídeo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!